Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim tirar a dúvida de alguns que já me perguntam há um tempinho atrás aqui no canal se na faculdade de letras a gente aprende a escrever, se a gente aprende a fazer redação. E eu vou tirar essa dúvida porque muita gente ainda não percebe ou não sabe como que esse processo ocorre dentro da própria universidade e de que forma a gente pode melhorar a nossa própria escrita conforme vai passando o tempo lá dentro. Então fica aí para você assistir o vídeo de hoje, que é bem legal, tá bem bacana. Bom, pessoal, vamos começar. Quando a gente entra na faculdade de letras, não é obrigatório que você tenha uma escrita boa. Por que não é obrigatório? Porque não faz parte do processo seletivo para ingressar no curso, tá? É importante você ter uma escrita desenvolvida, ter uma escrita boa, noções de redação, pelo menos noções simples? É, mas eu acho que as noções que nós temos na escola já são suficientes, pelo menos, para você ingressar em letras. Lá dentro, pessoal, a gente não tem aula de redação, tá? Vou deixar isso já bem claro e explícito. O que a gente tem lá, né? Vamos chamar assim, vamos dividir em duas coisas. O currículo, né, da universidade, então são os cursos, as matérias que a gente vai ter e os projetos paralelos, tá? Então vamos separar desses dois pontos. No currículo, que é esse primeiro aqui, você tem as matérias das quais você vai desenvolver vários gêneros textuais. Então você vai produzir desde artigos, resenhas, até, por exemplo, resumos e fichamentos, tá? Então você vai produzir diversas coisas que envolvam a prática da escrita, bem como as provas também. Então a gente tem bastante prova que é dissertativa, é de interpretação de texto ou é de interpretação e outras faculdades da escrita, por exemplo, envolvendo a parte de linguística, a gente tem análise também, além da interpretação. Então, esse é um ponto para você desenvolver a sua escrita no próprio curso. Conforme vão passando os semestres, você vai desenvolvendo sua escrita naturalmente. Então, você acaba até por não perceber se você está melhorando ou não. Quando você simplesmente vê, você já está escrevendo muito bem. Se você é um aluno, uma aluna que se dedica, que faz as atividades, que lê os textos, que faz as provas com bastante desempenho, né? Com bastante empenho, não sempre, nem sempre um bom desempenho, mas com bastante empenho, você terá 100% de certeza que você vai desenvolver a sua escrita, tá? Não tem como você não se desenvolver quando você está todo o tempo produzindo e dentro desse mundo dos beletristas, né? Do pessoal de letras. Então esse é um ponto, tá? Você pode desenvolver através do próprio currículo das matérias da universidade. Agora vamos falar dos paralelos, tá? Algumas universidades, aí eu vou falar, não sei muito bem essa dicotomia entre as particulares e as públicas, mas nas públicas nós temos projetos às vezes paralelos. Então existem oficinas, tá? De escrita criativa, de redação, de escrita acadêmica, que elas surgem ao longo do curso. Aí cabe muito ao aluno fazer esse trabalhinho de pesquisa dentro da universidade, tá? Vou abrir um parênteses aqui. As universidades públicas, elas não entregam essas informações para você de mão beijada. Então, se você está na USP, na Unifesp, na UFBA, na UFRJ fazendo letras, saiba que esses projetos, eles existem, né? E não são de fácil acesso, às vezes, a todo mundo. Então, você precisa, sim, estar integrada ou integrado, né? Dentro dos projetos acadêmicos, seguir as páginas, ficar de olho nos e-mails institucionais que a universidade te envia. Tudo isso é importante, bem como você conversar com os professores, porque muitos dos professores são os cabeceadores, não, os que encabeçam esses projetos e essas oficinas, bem como os alunos, né? E se na sua universidade não existe isso, por que não propor? Então vai lá, conversa com algum professor ou professora e sugere propor uma oficina, né? Nem que seja uma oficina online, nem que seja uma oficina final de semana, para desenvolver a escrita acadêmica ou a escrita criativa, enfim, né? Desenvolver a escrita. Sempre há essa possibilidade.
Então, as oficinas nas universidades públicas e federais, elas funcionam como cursinhos, entre aspas, para você melhorar e desenvolver a sua própria escrita, né? Seja ela acadêmica ou não. E isso é muito interessante porque quando eu estava lá no processo de desenvolvimento da minha escrita, que é um processo que não acaba, tá? Eu continuo em processo de desenvolvimento, então se eu me afastar um pouquinho desse processo, eu sinto que eu tenho uma regressão na escrita. É até engraçado, porque a escrita parece que ela, ao contrário do que muita gente acha, eu tenho uma opinião forte sobre a escrita ser algo a desenvolver e não uma coisa nata, né? Uma habilidade especial de alguém que escreve muito bem. Eu acho que aquela frase da prática levar à perfeição também é esquisita, porque eu acho que se você praticar muito, 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 nem sempre você vai chegar na perfeição, porque a perfeição não existe, na minha opinião. Todavia, né, entretanto, se você praticar bastante, a certeza é de que você irá desenvolver sua escrita. Então, se você se considera uma pessoa que não é boa na escrita, eu acho que cabe você... Peraí, que ficou tudo escuro aqui, o que aconteceu? Não! Ah, melhorou. Então, se você é uma pessoa que não se considera muito desenvolvida ou desenvolvido na escrita, presta atenção, começa a tentar praticar mais, né? Eu acho que se a gente comparar a escrita com aulas de música, por exemplo, a escrita com tocar música e tocar algum instrumento, fica mais claro para a gente entender qual que é a analogia que eu quero chegar. Então, considere aprender a escrever bem, assim como aprender a tocar um violão bem. Para tocar um violão bem, você precisa praticar o violão, e não é só você pegar e começar a tocar, você precisa estudar os acordes, você precisa estudar quais cordas produzem quais notas musicais, você precisa ter noção acústica, noção de música, aprender a ler partituras. Ou seja, olha o tanto de coisa que a gente precisa aprender para tocar um instrumento musical, no caso um violão. Para escrever, não basta sentar o bumbum e escrever. Você precisa entender um pouco de teoria literária, você precisa entender um pouco de linguística, você precisa entender um pouco de gramática normativa. Afinal, né, a maioria das escritas são embasadas na nossa gramática normativa, que é essa gramática aí que é bem dividida aí no mundo das letras, né? Muita gente ama, muita gente odeia. Então, percebam que, fazendo uma analogia com tocar instrumento musical, fica mais fácil da gente entender que a escrita ela é desenvolvida, ela é uma habilidade a desenvolver, né? E isso não é lindo? Não é fantástico? Eu acho lindo, porque se você se considera uma pessoa que não tem talento para escrita, você pode pensar assim, poxa, a pessoa que escreve bem também não sabia, assim como eu, né? E aí você tem que tomar cuidado para não comparar o seu começo com o meio de alguém. Então a pessoa está no meio do aprendizado ou está desenvolvendo um aprendizado, e aí você às vezes está no começo e quer se comparar com aquela pessoa, né? Uma coisa que me intriga muito é assim, a questão da idade, né? A gente às vezes se compara com as pessoas e bate aquela tristeza de você saber assim. Por exemplo, eu tenho 28 anos. Aí vamos supor que eu ache que eu não escreva bem. E aí vem uma pessoa de 19 anos que passou numa faculdade muito boa, numa faculdade pública, e ela já está produzindo artigo, ela já está participando de iniciação científica, ela já recebe elogio dos professores, ela é convidada a participar das coisas, a escrita dela é muito elogiada. E aí você fala, meu Deus, eu sou o quê? Eu sou uma fraude, né? Eu estou na universidade, mas nunca aconteceu isso comigo. Nenhum professor elogiou a minha escrita, né? Isso, pessoal, é um dos grandes erros do pessoal de letras. É a comparação com as outras pessoas, né? Assim como em outras áreas da vida, cada pessoa vai desenvolver uma habilidade de forma diferente. Às vezes as pessoas desenvolvem as mesmas habilidades em tempos muito diferentes. E por mais que você não seja aquela pessoa que está recebendo vários elogios na escrita,
tá arrasando, todos os professores gostam, tira notas incríveis, é convidada para fazer projetos. Às vezes, aquela pessoa não tem a mesma vida que você. Aquela pessoa, ela teve um passado diferente do seu. Então, não julgue aquela pessoa e nem julgue a você mesma em cima desses fatores. Eu acho que é um fator, é muito pouco para você se culpar de alguma coisa, de que você não foi capaz, de que você não está indo bem no curso. Eu acho que você precisa dar aquela respirada e pensar assim: hoje eu estou melhor do que quando eu entrei no curso? Ponto. Mantenha-se nessa análise, porque assim a sua escrita ela vai ser analisada de forma justa, né? Você gosta de justiça? Você acha certo as coisas serem justas? Assim, cada um ter a sua justiça? Então não seja injusto consigo mesmo, tá? Não faça essas análises completamente desleais consigo mesmo. Não se compare com outras pessoas, porque não é justo com você, tá? Então, assim, evitem fazer isso. E eu falo de experiência própria, porque eu faço isso o tempo todo. Eu acho que é um dos defeitos da vida dos seres humanos se compararem. E tá tudo bem você se comparar com as outras pessoas. O problema é você se comparar de forma pejorativa, de forma negativa, né? Olha que gostoso você olhar para a pessoa que recebeu um elogio na escrita e falar assim: caramba, olha como ela escreve bem e essa pessoa é tão nova. Que legal, eu vou conversar com ela, eu vou fazer amizade, eu vou ler o texto dela, eu vou pedir dicas para ela, né? Tenta transformar esse sentimento em uma coisa que progrida a sua vida, em uma coisa que te transforme numa coisa melhor. Então tenta subverter esse sentimento de comparação, tira da culpa e coloca para curiosidade. Cara, que incrível, por que essa pessoa escreve tão bem e ela é tão nova? Eu vou me aproximar dela, eu vou tentar conversar com ela, porque eu gostaria de saber por que ela escreve tão bem. Que legal, ela é tão nova, nossa. Então vejam, gente, tudo é possível, né? Se a gente parar e analisar de outro ângulo. Isso é muito importante dentro do curso. Então, você é uma pessoa que tem interesse em melhorar a sua redação, tem interesse em melhorar a sua escrita? Vai em frente, vai pesquisando os caminhos, né? Converse com os professores. Eu vou assim dar essa dica eternamente para vocês. Os professores são pessoas sábias. Passaram por eles milhões de alunos, né? É o modo de dizer, claro, eu tô aqui exagerando, né? Mas passaram-se muitos alunos pelos professores. Então aproveitem essa experiência que eles possuem, porque com certeza outros alunos já fizeram as mesmas perguntas que a gente vai fazer para eles. Então aproveitem os professores e se você quer melhorar na sua redação, quer aprender a escrever melhor, conversa com eles, peça dicas, pergunte para ver se existem oficinas e principalmente aproximem-se de pessoas que vocês vejam que escreve bem e façam amizade, aproveita. Pergunta mesmo, não tenham vergonha. Sejam humildes, pessoal. A humildade é o que leva a gente para desenvolver melhor as coisas. Então, se você acha que você não é bom na escrita ou é boa na escrita, e você conhece alguém que é bom, pergunte. Peça dicas. De repente, faz uma troca de escritas, né? Fala assim, olha, eu escrevi uma coisa, você pode dar uma olhadinha para mim? Ver o que você acha, onde eu posso melhorar? E aí a gente tem que estar aberto o quê? A críticas, tá? E estar aberto a críticas é estar aberto a melhorar. Porque se não criticam a gente para que a gente melhore, não tem como a gente saber que está indo mal às vezes, tá bom? O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Agradeço a presença de vocês que estão assistindo hoje. E eu quero deixar aqueles coraçõezinhos K-pop para vocês. Aquele abracinho. E a gente se vê o quê? No próximo vídeo, tá bom? Tchau, alunos! Até a próxima!